Olá, eu estou passando aqui hoje para contar um testemunho para vocês que eu creio que vai edificar as nossas vidas. Mas antes, eu gostaria de deixar uma palavra que está registrada no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, onde disse assim: em todas as coisas dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse testemunho, ele é muito importante na minha vida. E eu quero começar dizendo para você que sai meio desanimado, meio frustrado, meio sem esperança, que Jesus é a nossa esperança. E eu queria dizer para você que eu tive um problema muito sério de saúde na minha adolescência. De 13 para 14 anos, eu recebi um diagnóstico de um problema muito sério no coração. E o médico me disse que eu teria simplesmente 6 meses de vida. E ali começou aquela luta travada, muito medicamento, de manhã, de tarde, de noite. O coração era muito lento, muito fraco. Só que tinha horas que ele tipo que dava uma parada para descansar. Ele bombeava 3 vezes, dava uma paradinha para descansar. Outra hora ele dava um ataque cardíaco, disparava e ficava meio que louco. Era uma coisa muito desconfortável para quem sente. É uma arritmia juntamente com um ataque cardíaco. Isso tudo por causa de um problema que tinha na válvula mitral. Então essa válvula, ela tinha um defeitozinho, ela não funcionava perfeitamente e devido a esse problema não passava o sangue. O coração bombeava a primeira, a segunda e parece que essa válvula cansava e ela dava uma descansada. Nessa descansada a gente sente um mal-estar, uma tontura e é muito ruim. Mas eu quero dizer para você o seguinte: quando eu descobri o diagnóstico, o resultado veio para mim lacrado. Veio no envelope lacrado e eu falei, eu vou ver, porque exame não vem lacrado e eu não sou boba. E ali eu pude ver aquele resultado. Não tinha meio de pesquisa naquela época, a gente sabia o que era, mas uma coisa falou comigo: a situação é grave. Uma voz falou comigo: a situação é grave, mas eu estou no controle de tudo. E aí eu comecei a falar com Deus, levei ao médico e ele disse para mim que eu teria que estar ali toda semana para ele estar fazendo acompanhamento, ver se precisava trocar medicamento, ver o que ia fazer, se ia precisar talvez de uma cirurgia, uma coisa assim. E eu toda semana eu estava ali. Aí com o passar do tempo, depois de 15 dias, e esse médico, ele foi uma bênção na minha vida, porque ele era muito honesto, muito sincero. Ele falava, se você não tomar, você vai morrer. Só que eu percebi que eu já não era mais aquela pessoa que tinha aquela força, aquela resistência. O percurso que eu usava para ir para a igreja, que eu gastava 15, 20 minutos, eu passei a gastar 40, 45 minutos. Eu trabalhava na secretaria da igreja, eu trabalhava com as crianças, eu dava estudo na igreja. E a primeira coisa que eu pensei, Senhor, eu não posso parar. Eu tenho um ministério, o que eu vou fazer agora? Desse jeito, como que eu vou trabalhar com criança? Criança exige brincadeiras, criança exige muita coisa. E de repente o Senhor falava comigo assim, mas eu sou contigo. Não precisa largar nada. Eu sou contigo, só obedeça o que o médico está falando. Os remédios eram muito fortes, irmãos. Eu vou falar a verdade, não é fácil. E eu ia, e eu fazia o trabalho com as crianças, continuei tudo na igreja. Tentei o máximo não demonstrar para as meninas, os meninos que eu trabalhava, mas infelizmente eu tive 3 paradas cardíacas. Então eu tive na beira da morte assim por 3 vezes. Fora as outras vezes que eu estava assim de repente numa boa e do nada ele disparava e começava o ar a acabar e aquela coisa, até minha roupa balançava. E quem estivesse perto de mim, ele dava para observar. Mas eu sempre tentei disfarçar para que ninguém pudesse ficar preocupado, angustiado e também trazer sofrimento para outras pessoas. Eu me recordo uma vez que eu estava na minha casa e de repente
deu aquela falha e disparou completamente. E eu não tinha nada, eu entrei para dentro do quarto, não queria falar para ninguém que estava passando. E eu arranquei a capa da minha Bíblia e comecei a abanar e comecei a falar: Senhor, eu creio nas promessas. O Senhor falou comigo que o Senhor estava comigo, então o Senhor vai estar comigo. O Senhor falou comigo que não ia me deixar na mão, o Senhor não vai me deixar na mão. Quem fez esse coração foi o Senhor, quem fez essas válvulas foi o Senhor. O Senhor vai consertar essa válvula, ou então vai me ensinar a viver com ela do jeito que ela está. Porque eu não posso fazer muita coisa, mas a obra do Senhor eu não posso parar. E ali, irmãos, o período que a gente está mais precisando, as pessoas começam a abandonar a gente. As pessoas começam a querer te irritar, fazer coisas para te abalar emocionalmente. O médico tinha falado comigo: ó, você não pode ficar nem muito alegre, nem muito triste. Você não pode chorar, mas também você não pode ficar sorrindo. Eu falei: meu Deus, que vida é essa? É a vida que o Senhor escolheu para mim? Tá bom, eu vou viver essa vida. Porque se o Senhor está comigo, não importa se eu tenho que chorar, não importa que eu tenha que sorrir, importa é que eu vou fazer e vai dar certo. Foram muitas lutas, muitas dificuldades. E uma vez eu fui para um retiro com as nossas crianças, tipo um piquenique, ficava o dia inteiro, num lugar bem deserto, não tinha casa, não tinha nada, só água. Meu pastor foi, algumas diaconisas para ajudar a olhar os meninos. E quando eu chego lá, eu fui jogar queimada. Eu pensei: se o Senhor está comigo, eu posso fazer qualquer coisa. Só que realmente eu não podia. E de repente, irmãos, eu tive uma outra parada cardíaca. E eles passaram muito aperto comigo, porque é um lugar que não tem casa, um lugar que não tem nada. Eles corriam lá no riacho para pegar água, para trazer, chegava com pouca água, mas a gente não consegue tomar. A água não desce na garganta de uma pessoa que está passando mal assim, não. Então a pulsação tinha sumido e o pastor fez oração e todo mundo orando e as crianças tudo chorando, né? Desesperado, pensando: ai meu Deus, a tia morreu. Não morreu não, irmão. Jesus estava no controle, Ele nunca me abandonou. E ali, naquele dia eu falei com Deus: eu não aceito isso na minha vida, eu não quero essa situação. Eu não importo de ter um problema no coração, eu não importo de tomar um remédio o resto da minha vida, mas eu não quero passar por isso mais. Eu não quero decepcionar minhas crianças, eu não quero ver ninguém mais sofrendo por causa disso. Chega, eu estou dando um basta aí hoje, porque eu sei que o Senhor é meu Deus. E ali nós oramos, o pastor orou, fez um ciclo, todo mundo orou e eu fui para casa. Só que o problema, irmãos, ele continuou, o problema do coração continuou. E foram muitos e muitos anos, exames e mais exames. E quando ia fazer o holter, dava lá 2.000 e tantas falhas no coração. Quantas vezes eu estava pregando no altar e ele, irmãos, disparava. Eu me lembro um dia que eu estava na igreja pregando e ele de repente disparou de uma tal maneira que o médico tinha me ensinado: olha, na hora que ele disparar, você provoca tosse. E na hora que ele falhar, provoca tosse que vai normalizar. E eu não tinha como no altar fazer isso. E eu falei: irmãos, vamos fechar os olhos, porque eu sei que a unção de Deus vai descer nessa igreja. Vamos orar agora. Quando todo mundo fechou os olhos, eu tentei provocar tosse, mas ele não voltou. E eu fiquei continuando na oração ali, deixando a igreja orar e falando: Deus, o pensamento, faz alguma coisa. Pai, volta ao normal, me ajuda, ser comigo. Deus, o Senhor é fiel, o Senhor disse que estaria comigo. E aí depois de uns 5 minutos, ele foi amenizando, tranquilizando, e eu pude terminar aquela pregação naquele dia. Então por que eu estou contando esse testemunho para você? Porque talvez você está querendo parar por causa de pequena coisa. Talvez você está querendo parar por causa de um problema na sua família. Talvez você está querendo parar por causa de um problema até de saúde mesmo. Mas eu quero dizer para você: não precisa parar. Jesus está com você. Jesus não desabandona, não desampara, não abandona. Ele é fiel, Ele é o nosso maior companheiro. Então, olha, prossiga. Creia que o Senhor é Deus, creia que Ele faz, creia que Ele pode, porque na hora da dificuldade Ele entra em ação. Assim como Ele entrou em ação para mim várias vezes, Ele vai entrar na sua vida também. Então eu estou passando para contar para você esse pequeno testemunho, bem resumido, mas para você edificar a sua fé e saber que o nosso Deus é Deus poderoso. Amém? Deus abençoe você.